Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oliveira do canal A Ciência Tem História. Hoje a gente vai corrigir a questão 38 que caiu no SSA 3, ok? Aplicado lá em 2023. A questão nos diz o seguinte, leia o texto a seguir. O Líbano constitui um exemplo de conflito de baixa intensidade entrincheirado ao longo do tempo, em que os enfrentamentos armados englobaram atores tanto domésticos como internacionais. De fato, durante a Guerra Civil, entre 1975 e 1990, podemos registrar sucessivas fases de emprego da violência seguidas de aparente calma que retorna a ser rompida por um novo estalar das hostilidades, ok? Então, basicamente, a gente vai falar aqui sobre a Guerra Civil Libanesa, tá? Que acontece ali entre as décadas de 70 e 90, ok? E essa Guerra Civil, a gente percebe que ela vai ter aí momentos de violência, como o próprio texto fala, e esses momentos eles são seguidos de aparente calma, que, a posteriori, iniciam novos momentos de violência por conta de hostilidades que acontecem. Imagina aí dois irmãos que acabaram de discutir, a mãe vai lá e separa. E daqui a pouco um provoca o outro e começa a guerra novamente. Então, em linhas gerais e de forma superficial, é basicamente isso que acontece. Não só no Líbano, mas em vários locais do Oriente Médio, ok? Mas aí a gente vai se deter aqui nessa questão libanesa. E um fato, né, que vai trazer essas hostilidades aí, como eu dei o exemplo dos irmãos, que um fica provocando o outro, né? Isso aí foi bem reducionista. Mas a gente vai perceber que o Líbano, assim como várias regiões ali do Oriente Médio, eles têm uma complexidade étnica, religiosa, né, cultural muito grande. O Líbano, por exemplo, aí nesse período específico, ele tinha muçulmanos xiitas, sunitas, né? Muçulmanos xiitas e sunitas. Eles tinham os drusos, né? Que também eram islâmicos. Eles tinham ali os cristãos maronitas, certo? Então havia toda uma complexidade e ainda atores, né, dentro dessa guerra civil, né, Estados Unidos tentando ali o período de pacificação, né, o fim da guerra, de início sem sucesso. A gente via Israel ali também com interesses em relação ao território libanês. Então, por isso que ele fala até aqui, ó, galera. Englobaram, né, essas guerras, esses conflitos englobaram atores domésticos, ou seja, era uma guerra civil. Essas etnias, né, esses grupos religiosos, eles como os sunitas, os xiitas, os drusos, os cristãos maronitas, então eles eram os grupos domésticos. E os grupos internacionais, como eu falei para vocês aí, a exemplo, né, Israel e Estados Unidos. Então, essa guerra civil é muito facetada, né? Ela tem aí uma complexidade muito grande. A gente não vai falar sobre ela, né? Aí só foi para elucidar o que acontecia ali. E a questão nos diz o seguinte: quais foram as principais causas, né, do conflito retratado no texto? Que conflito é esse? A guerra civil, tá? Então, é sempre importante quando a gente responde uma questão, a gente ter em mente o que o enunciado está pedindo. Então, esse conflito específico aqui, né, quais são as principais causas? Bora lá, letra A, intervenções estrangeiras e a estabilização das rivalidades internas. Vejam só, aconteceram intervenções estrangeiras? Elas têm ali um papel nesse conflito? Tem, porém a gente em momento nenhum fala sobre estabilidade das rivalidades internas. O que a gente fala aqui, ó, que vocês estão vendo nesse trecho, tá? É uma aparente calma, ok? Mas as tensões elas permanecem ali. Só basta uma provocação, né, para que os conflitos e toda a violência retornem. Então eu não posso dizer que houve uma estabilidade das rivalidades internas. Então a letra A eu já descarto, ok? Letra B, lutas pelo poder político e controle dos recursos econômicos de Israel. Vejam só, falei aí que Israel tem uma participação, né, mas a gente está falando de uma guerra civil, tá? Essa guerra civil ela é uma disputa interna. Então, além dessa caracterização do que é uma guerra civil, a gente não vê o texto mencionar essa questão aí de disputa pelos recursos de Israel. Ali era um conflito étnico, era um conflito territorial dentro, né, da porção territorial ali libanesa, ok? Os atores internos ali, as etnias que eu já citei para vocês, elas eram que estavam ali disputando, né, espaço, território, ok? Então, não é essa questão aqui por luta do controle, né, dos recursos de Israel. Então a letra B não pode ser. Polarização ideológica entre grupos políticos e o controle da Jihad Islâmica, né? Jihad Islâmica aí vai ser um grupo terrorista, ok, que atua na região do Oriente Médio, tá?
um grupo extremista. A gente tem polarização ideológica, sim, né? Até porque falei sobre essa questão religiosa, étnica, porém a gente não está falando, né, entre essas questões desses grupos políticos. Eles acabam sendo políticos, né, mas as questões étnicas ali, elas puxam muito do cunho religioso. E também a gente não vê menção, né, nesse período sobre essa questão do controle, né, do controle da jihad, ok? Da jihad política, tá? Então, jihad islâmica, desculpa, eu já elimino a letra C, ok? Letra D, disputas territoriais, aconteceu. Reivindicações étnicas, agravadas por tensões sectárias. Vejam só, as disputas territoriais aconteceram, ok? Vou até colocar aqui de outra cor para vocês, tá? Deixa eu desfazer aqui, deixa eu escolher outra cor, né? A letra D vai ser a nossa questão correta, certo? Deixa eu colocar aqui um azul. Então, sim, acontecem essas disputas territoriais, ok? As reivindicações étnicas, elas acontecem, como eu falei para vocês, haviam vários grupos étnicos ali, né, no Líbano, os muçulmanos, xiitas e sunitas, né, os drusos, os cristãos maronitas. Então, havia essas reivindicações étnicas e essas reivindicações, né, essa disputa, né, ideológica, né, de pensamento, de visão, essa visão sociopolítica que cada grupo desse tinha, isso era agravado por tensões sectárias. Essas tensões sectárias, elas são muito importantes, porque o que vão ser essas tensões sectárias? Quando a gente fala sobre esse sectarismo, a gente está falando sobre seguir, né, vou falar de forma superficial para vocês, seguir aí uma ideologia, uma ideia, uma religião, né, de forma cega. Né? É não questionar, é obedecer e seguir os princípios daquela ideologia, né, daquela fé, sem questionar. E qual é o problema disso? Já citei aí para vocês, né, essas visões diferentes, né, que estavam ali no Líbano nesse momento, né? A gente também viu ali, por conta daquela questão ali da Palestina e de Israel desse período, a gente também vai colocar nesse bolo aí, né, uma migração palestina, certo? Mas essas tensões sectárias, como eu estava explicando para vocês, são essas ideologias, né, que você segue sem questionar. E como haviam muitas ideologias, né, perspectivas de mundo muito guiado pelo cunho religioso, o que acontecia é que essas reivindicações étnicas, eu acho que deve ser assim. Aí o outro dizia, não, eu acho que deve ser assim. Mas qual o problema disso? É que para dar a minha opinião, eu sigo, né, um viés religioso que para mim deve ser inquestionável. Então, quando o outro vem e questiona, aquilo para mim é uma afronta. Então, havia as disputas territoriais, havia as reivindicações étnicas e havia aí esse agravamento, né, desse embate aí, desse diálogo, vamos colocar assim, entre as etnias, que esse diálogo se transformava em briga, confusão, né, em guerra civil, a partir do momento que haviam tensões sectárias. Né, e essas tensões sectárias, elas são refletidas no ponto, né, que a gente percebe que eu não vou aceitar a opinião do outro. Ok? Então o sectarismo é isso, é uma fé cega, é seguir sem questionar. Então se eu não questiono, eu não vou admitir que o outro questione. Como eu tinha vários grupos étnicos, divisões sectárias diferentes, então eles acabavam entrando em conflito, tá? Deixa eu só mudar a cor aqui também do piloto novamente para vermelho, né? E aí a gente percebe que a nossa questão correta é a letra D, tá? Eu vou marcar aqui. E a gente percebe que a letra E também vai estar errada, já que a gente já marca a letra D e acabei de explicar para vocês o porquê ela estava correta. A letra E diz assim, abundância de recursos naturais e pressões demográficas por motivos migratórios. Houve, sim, essa questão dessa pressão demográfica, acabei de falar aí para vocês explicando a questão anterior dessa migração palestina, né, para a região do Líbano, porém essa abundância de recursos naturais, né, isso aí também não faz parte do texto, não é mencionado, né, e, consequentemente, essas pressões demográficas aí por motivos migratórios tem sim sua participação, mas não é ali o principal motivo, né? Assim como é a questão das disputas territoriais e as reivindicações étnicas agravadas por tensões sectárias, ok? Então a letra E também não é a alternativa correta. Então eu fico aqui com a letra D, ok? Espero que vocês tenham gostado da correção, né, da questão. A gente percebe aí que a gente precisa estar ampliando aí o vocabulário, porque tensões sectárias foi determinante para o nosso entendimento, né, para a resposta, na verdade, da questão, para respondê-la com êxito. E é comum, às vezes, a gente acabar não compreendendo a questão por conta de um termo específico. Mas aí, sempre que cair
qualquer coisa relacionada à tensão sectária, vocês já vão lembrar logo. Aquele cara lá no YouTube que eu vi, ele disse que essas tensões sectárias, elas acontecem porque são indivíduos que têm visões de mundo diferentes. Essas visões, essas ideologias, essa religião ou essa seita, dependendo do contexto que esteja inserido, ela não permite ser questionada, né? Então, é seguir ali, né, uma determinada religião, ou uma seita, ou uma ideologia específica e não questioná-la. Então, isso aí vai ser essa questão sectária, ok? E aí, como lá o Oriente Médio é cheio desse sectarismo, né? A gente vê várias etnias, várias religiões com visão de mundo específica e que, para eles, essa visão deve ser a preponderante, né? na formação, na composição geopolítica ali da região. Isso aí acaba fazendo com que aquele outro que tem uma visão diferente entre em conflito. E esses conflitos, por muitas vezes, eles são conflitos armados. Assim como foi a questão da Guerra Civil Libanesa, que aconteceu ali de 75 e 90, que foi palco aí, foi tema, né, da nossa questão 38, que caiu no SSA 3 em 2023. Não deixem de seguir as nossas redes sociais, Instagram e Spotify, Oxente Tem História. E também se inscreve aqui no canal, curte, ativa o sininho, que toda terça e quinta a gente está corrigindo aí para vocês questões do SSA, vestibular seriado da UPE, e no domingo ali, quando você está mais light e leve, a gente está publicando aí questões do Enem, ok? Não deixa de nos seguir e te espero aí na próxima correção. Forte abraço!